O caso do Maníaco do Parque dominou a mídia, os assuntos populares por muito tempo ali no final dos anos 90 aqui no Brasil. E esse filme tenta retratar essa história fazendo um esforço absurdo para equilibrar jornalismo e crime real. A questão é, esse esforço é recompensado? Ele consegue atingir esse objetivo? Bom, eu sou PH Santos, comunicador crítico de cinema, e hoje trago a minha crítica ao filme Maníaco do Parque, dirigido por Maurício Essa, roteirizado por LG Baião e Thaís Nunes, e com Giovanna Grigio e Silvério Pereira como protagonistas dessa história. Vamos lá de cara, tá? Sem muita enrolação. O filme deixa a sensação de estar emendado o tempo inteiro. São duas histórias separadas demais, de um lado o maníaco, de outro a repórter, que por mais que faça sentido nunca se encontrarem dentro, né, dessa diegese proposta, isso não quer dizer que a narrativa não possa fazer isso através de texto, através dos temas, e realmente não faz. O problema central está nessa cisão entre as tramas. Esse é o grande problema do filme. Há uma tentativa constante de uma história corrigir a outra, mas a emenda é perceptível demais, visível demais, e o equilíbrio nunca é atingido. É muito estranho a decisão do filme de enlouquecer a protagonista, né, a repórter, para que através dessa loucura dela, ela consiga cobrir, atingir o objetivo dela de cobrir o caso do maníaco do parque em um jornal sensacionalista. O filme tenta vendê-la como forte, essa mulher forte, aguerrida, mas a atuação e o texto a retratam como descontrolada, como uma mulher de rompantes, o que não seria nenhum problema fazer essa caricatura, mas aqui acaba sendo um problema porque uma das principais propostas do filme foi fazer a mulher presente nessa história ser forte, aguerrida, obstinada e longe desse lance mais histérico que ela apresenta. Miraram na obstinação e acertaram na mulher obsessiva, desvairada. O filme se contradiz, então, a partir da sua própria protagonista. É aquela retórica, né? A mulher que se descontrola, que exagera, que se descabela, que perde a razão, que aparece com os olhos fundos pela maquiagem proposta ali, pela produção do filme, como se ela fosse a verdadeira maníaca na situação. E olha só que perigoso. Mais do que o próprio maníaco do parque em si, a terminologia mania parece mais se aplicar às ações dela do que às ações do psicopata que estamos aqui. E aí dá um nó com relação ao nome que ela dá ao maníaco do parque, né? Porque psicopatia é um transtorno de personalidade caracterizado pela falta de empatia, enquanto mania refere-se a um estado de humor elevado, exacerbado, expansivo, irritável, sendo, portanto, um dos principais sintomas do transtorno bipolar. Ou seja, o filme transfere, talvez de uma maneira inconsciente, o mau uso de um termo para a personagem feminina que está do lado do bem. E mais do que isso, que deveria simbolizar essa mulher forte, essa mulher aguerrida que carrega essa história. Então, a sua atuação, repito, entra em contradição com o que o filme queria. Percebe a ironia? Maurício Essa, diretor do filme, também dirigiu os dois filmes do caso Richthofen, né? A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. E eu acho que cabe uma comparação rápida com esses dois filmes aqui, porque se a ideia lá foi dividi-los em dois filmes para supostamente equilibrar os lados da história, e que isso foi vendido como algo ousado, a decisão lá nesses outros dois filmes, tenho crítica aqui no canal sobre, a decisão resulta em algo repetitivo e muito superficial de duas maneiras diferentes. As conexões que dariam coesão faltam por lá. Aí o que acontece aqui no caso do Maníaco do Parque? O diretor tenta condensar as duas histórias dessa vez num único filme e mostra o mesmo problema, falta de coesão. Então é um problema. E como pode, né? Um diretor tão bom de videoclipes que teve e conseguiu condensar, por exemplo, em Diário de um Detento, tanta informação, tanta coisa, falhar justamente quando tem tempo e espaço para brilhar. E aí ele acaba se enrolando com o excesso de elementos que tenta abordar, e num filme tem que dividir em dois, no outro filme são dois filmes em um só e nenhum se completa. Isso é tão sintomático, essa falta de foco no que o filme quer ser é tão sintomática que em determinado momento ele desiste de contar o que vinha contando, do jeito que vinha contando, na estética que vinha, enfim, tentando construir, e se concentra desesperadamente em criar cenas para foto de divulgação. Olha só como o Maníaco está parecido com isso que na época a mídia veiculou, né? Então constrói mais cenas para pôster, cenas para mídia, do que de fato acreditar na história que vinha contando. E faz isso novamente de maneira forçada, porque dentro do filme, na cronologia e na sua organização geral, diegese, como queira, no figurino, na maquiagem, no comportamento, já não fazia mais nenhum sentido, por exemplo, ele usar aquela camisa, sendo que na outra cena
Tudo isso a favor de recriar cenas, e aí é quando o filme nem sabe se quer ser ficção, se quer ser extremamente realista, mas ao mesmo tempo tenta resolver o realismo com ficção. Menino, que confusão, que confusão. O filme é um grande retalho. Mistura lé com cré o tempo inteiro. A narrativa da jornalista gira em círculos, não avança, não traz complexidade, parece existir apenas para cobrir as falhas do corte inicial, que era um filme extremamente focado ali no maníaco do parque. Então, em vez de enriquecer o filme inteiro com essa outra abordagem da narrativa, se torna redundante e ainda apela para um impacto emocional chulo da ligação dela com o pai, coisa que pouco trabalha, sabe? É um filme que tenta sustentar a insustentável forma de ser dessa personagem dentro dessa história. É até curioso como a narrativa ela se desespera para tirar a força do maníaco e dar mais força tanto para Helena quanto para outras mulheres no caso. Só que não consegue, tudo cai no colo dela de maneira forçada, de mão beijada, ela não tem uma inteligência ativa. A cena que tenta trazer protagonismo para as mulheres dura 1 minuto e meio e o filme se vender como, nós sustentamos a visão da mulher nisso tudo, cara, é balela. É balela. Inclusive, a maneira como o filme aborda essa inteligência divina dela, né? As coisas, caindo, ela não pensa de maneira ativa, ela sempre pensa de maneira passiva. É outro grande desserviço pro papel feminino no filme. Piora, o mesmo não acontece com o tal Francisco de Assis, onde ele constrói o seu destino, ele constrói as suas conquistas. Uma cena em que ele demonstra saber como manipular uma mulher que, pra cair ali no seu papinho, mostra uma inteligência que o filme tentou embutir na Helena, isso no Francisco de Assis, tá? Essa inteligência que conseguiram atingir a partir dele, tentaram embutir na Helena e não conseguiram. E aí, mais um ponto sem nó fica aparente nessa costura extremamente mal feita. A cena que leva ao depoimento das demais mulheres é um puxadinho narrativo assim, covarde. Planos fechados que deveriam nos colocar nessa intimidade acabam entregando o que de fato aconteceu. Foi um assunto colocado depois da montagem, às pressas, mal planejado. O texto em nenhum momento levou organicamente para esse lado, jamais. Os roteiristas definitivamente não planejaram isso na primeira versão do texto, não planejaram. Não, PH, me convence, porque o filme não me convence. Não tem jeito de pensar isso, não tem jeito, que o filme é organizadinho dessa maneira desde o início. E momentos assim, que o filme tenta vender como de respeito ao que aconteceu, se destacam como se não pertencesse a essa história. Ou seja, essa história essencialmente não respeita o que aconteceu. Se a ideia do filme era dar voz às vozes que importam, mirou no alvo, acertou no atirador. Um grande serviço também. Falar sobre crime real é isso, é um fio da navalha muito fininho, assim, muito difícil. Um fio da navalha sobre o qual o filme passeia o tempo inteiro e também onde encontra as suas contradições de narrativa o tempo inteiro também. Sobretudo no roteiro, sobretudo também na montagem. O que existe de melhor aqui nesse filme é a atuação e a entrega do Silvério Pereira para construir esse personagem complexo. Só que isso faz com que esse fio da navalha caia um pouco pro lado, porque ao mesmo tempo que você precisa intensificar a construção desse personagem nessa grande atuação do Silvério, o filme precisaria dar palco ao assassino. E isso, obviamente, é insensato. Mas o que a turma do True Crime faz? Faz exatamente isso. Aí, como o filme fica tentando combater esse lance do True Crime, aí, esse lance do crime real, ele desatura o que tem de melhor, que é o Silvério Pereira. Eu tenho um vídeo falando sobre essa relação do público com o True Crime, eu vou deixar aqui na descrição. Pois bem, ao tentar evitar fazer um novo Dahmer, um novo Ted Bundy, Una Bomber, etc., o filme, com o trem em movimento, insere assuntos de última hora que acabam abrandando a melhor coisa que ele tem, que é o Silvério. Ao mesmo tempo, se você traz o Silvério para a grande luz, você está trazendo uma grande luz também para o maníaco do parque. Por isso que esse fio da navalha, né, o filme fica todo tempo para lá e para cá, para lá e para cá, no meio ele se corta em dois e esses dois lados totalmente se anulam. Eis o problema de deixar o melhor ator, o AIS desse projeto, a sua principal peça do baralho, em detrimento à pior jogada que o filme tem a oferecer, que são essas inserções forçadas dentro dessa história. Entende a contradição que a montagem cria ao perder completamente o foco, sobretudo do meio pro fim? É isso, gente. É como preparar um bolo e depois da cobertura já pronta, decidir trocar o recheio. Não dá certo. Não dá certo.
Em outras palavras, Maníaco do Parque corrigiu um erro com outro erro. É um filme que se perde ainda mais na tentativa de se encontrar. Além disso tudo, é um filme muito marcadinho. Veja só como Marcos Pigossi, Mel Lisboa e outros personagens parecem ter tido ali uma diária de gravação em todas as cenas, tiveram que ser feitas às pressas, aí eles apenas se repetem, não saem do lugar comum. Até a trilha sonora, excessivamente estrangeira para um filme brasileiro, diga-se de passagem, é marcada demais. Se o Maníaco do Parque está em destaque, então vem o rock para justificar a sua maldade, até porque nós que gostamos de rock somos do mal, cuidado. Ah, cara, na boa, vai, é muita ideia criativa. De tiozão. Preguiça demais disso. Preguiça. O resumo da ópera é: claramente existem dois filmes em um só, de tal forma que nunca se conversam, criando uma estrutura fragmentada, distante, sem profundidade para conectar os personagens aos próprios núcleos, tampouco as duas histórias entre si e as duas tramas que correm em paralelo. Maníaco do Parque é fruto de dois filmes que se odeiam, que se anulam, vetores que se destroem, brigam o tempo todo e ao final, fim. Tem nada, terra arrasada. É um filme lotado de penduricalhos que jamais se conectam ao nervo dessa história, até porque essa história não tem um nervo central que leva tudo para o mesmo lugar. Definitivamente, não tem. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, espero encontrar você numa próxima oportunidade. Se possível, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê. Forte abraço, tchau, tchau.